I can't tell you what a joy it is for me to be with you tonight. Eu quero dizer para vocês da alegria que eu tenho em estar com vocês essa noite. I have been looking forward to this for so long, Eu realmente estava esperando por isso já há bastante tempo. and it is even more special for me E ainda é mais especial para mim to have my family with me. ter minha família comigo. I'm going to introduce them one more time Eu quero apresentar mais uma vez a vocês, because I know that some of you have been here for different services. porque eu sei que alguns de vocês já estão aqui há alguns outros cultos, So I have my beautiful wife Erica with me, mas outros não. Então tem minha esposa Érica aqui, minha linda esposa Érica, and then my oldest daughter Stella on the end, minha filha mais velha Estela bem aqui no canto, then my second daughter Ruby, who is sitting next to Rafael. e aí tem Ruby sentada perto do Rafael, She looks very nervous about that. e ela tá bastante assim, o que eu tô fazendo aqui? And then my son Schaefer, Meu filho Schaefer. and then we have a baby at home. Nós temos um bebê em casa, Her name is Eloise, o nome dela é Heloise, and she's about a year and a half e ela old. tem 1 ano e meio. It is God's providence that first brought me into contact with Brazil. É providência de Deus que eu tenha já vindo, né, ao Brasil, que eu tenha chegado ao Brasil. Our family was living in Michigan, Minha família, nós vivíamos em Michigan, and we became connected with the church that I pastor in Florida. e a gente teve conexão, né, se comunicou com a igreja que hoje eu sou pastor na Flórida. I've been the pastor of Community Bible Church, Eu tenho sido pastor de uma igreja Bible Church, uma igreja independente local, which is in Jacksonville, Florida, que é em Jacksonville, Flórida, for 4 years. por 4 anos. And when I first came to the church, E quando eu primeiro cheguei na igreja, the leaders there told me that they had just started a process, os líderes chegaram e disseram que eles tinham iniciado um processo, and that was coming to Brazil e que esse processo tinha a ver com vir ao Brasil, to reach the quilombolas for Christ. para alcançar os quilombolas para Cristo. But they told me that I didn't have to continue with that. E eles me disseram, mas pastor, o senhor está chegando agora e o senhor não precisa então continuar esse processo se o senhor não quiser. But for some reason, I decided that I should take a trip. E por alguma razão eu decidi, não, eu quero ir em uma viagem. To be honest, I wasn't sure that it was really something that we would actually do. E para ser sincero, não é bem uma coisa que eu esteja acostumado a fazer. But when we came and saw those communities, Mas quando nós chegamos nas comunidades And e the vimos need- as comunidades and the need that was there, e vimos a necessidade lá, it was something that I wanted to do immediately. foi algo então que o meu coração quis começar a fazer imediatamente. I want to have a heart for people who have never heard the gospel. Eu quero cada vez mais ter um coração por pessoas que ainda não ouviram o evangelho. And I want our church to have a heart for people who have never heard the gospel. E eu quero que a minha igreja cada vez mais tenha um coração pelas pessoas que ainda não ouviram do evangelho. This is my 5th trip to Brazil, Essa é a minha 5ª viagem para o Brasil. and that's why we come. Então é por isso que nós viemos. But there is a side benefit to that. E existe ainda um certo benefício paralelo, um benefício tangencial com relação a isso. My good friend Rafael introduced me to you. O meu querido amigo Rafael me apresentou a vocês. And after my last trip, several of you were telling me that I needed to bring my family. E na última viagem, vários de vocês disseram, pô, por que você não traz a sua família? Por que você não vem na próxima vez com a sua família? You were also telling me that I needed to learn Portuguese. E também me disseram que eu precisava começar a aprender português. I did one of those things. Eu quero fazer essas coisas. I brought my family. Eu trouxe uma, pelo menos, que foi a minha família. And I'm very glad that they have the privilege of meeting you. E eu estou muito feliz hoje pelo privilégio de conhecer vocês. I love that I got to stand up here and sing. Eu amo estar bem aqui e começar a cantar. I didn't understand much of what was sung, Eu não consigo entender lá muito das canções, but I was still worshiping with you. mas eu ainda estou adorando com vocês. I also want to thank Pastor Cleomácio. Eu também quero agradecer ao pastor Clamácio. On Sunday mornings, both times I've preached, Em domingo no domingo de manhã, logo antes da pregação, Pastor Cleomácio has preached a sermon before my sermon. pastor Clamácio pregou um sermão antes do meu sermão. And whenever I hear him preach, E na medida que eu ouvia o pastor Clamácio pregando, I wonder why he's allowing me to preach. eu fiquei me perguntando por que o pastor Clamácio me permite pregar na igreja dele. Because I always think his first sermon
Porque eu pensei que o primeiro sermão dele is way better than my sermon. foi muito melhor do que o meu sermão. I mean that. Eu disse, rapaz, eu tô quase invejando esse sermão, que sermão bom. I'm not just saying that to flatter him. Eu não estou dizendo isso para torná-lo orgulhoso. And I want you to know that you ought to be thankful to God for him. E eu sei que vocês devem estar agradecidos a Deus. Not because of him, Não simplesmente por causa dele, but because churches need pastors who preach the word. mas porque igrejas precisam de pastores que saibam pregar a palavra de Deus e que preguem a palavra de Deus. I don't know much of what's going on in Brazil, Eu não sei muito do que está acontecendo no Brasil, but I know what's going on in the United States. mas eu sei o que está acontecendo nos Estados Unidos. And thousands of people E milhares de pessoas, gather week after week after week, semana após semana, and they do not hear the word. simplesmente não ouvem a palavra. And so churches that preach the word Então, igrejas que têm a palavra sendo pregada are like an oasis in the desert. são como oásis no deserto. And so I just want to urge you Então, eu quero realmente mexer com vocês, ser urgente com vocês em relação a isso. do not take that for granted. Não achem que vocês estão diante de uma coisa simples. Não joguem, não pensem que é de qualquer jeito a pregação. Listen to the word as it's preached. Ouça as palavras que estão sendo pregadas. Receive the word. Receba a palavra. Obey the word. Obedeça a palavra. The word is what we need. A palavra é o que nós precisamos. If you have your Bible with you, go to 1 Peter chapter 2. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. We'll be looking at those verses in just a moment. Nós olharemos esses versículos daqui a poucos minutos. But before we do that, I want to say something that gets our thinking started. Mas antes de começarmos, eu quero ver algumas coisas com vocês para a gente já ter a mente de como eu quero começar. Most of you are probably not aware of this, Talvez muitos de vocês não estejam conscientes disso, but there is a soccer tournament going on in the world right now. mas tem uma Copa do Mundo acontecendo. I know that is a sad subject, Eu sei que isso está sendo irônico, que todo mundo aqui sabe. but at least you're not the United States. Mas, vocês estão fora, mas pelo menos não estão pior do que os Estados Unidos. They didn't even let us come. Eles nem quiseram que a gente fosse. Imagine what it would be like Imagina como seria if a soccer team went to the locker room before the game. o time de futebol vai para aquela sala para eles se arrumarem antes do jogo. They got their uniforms on. E lá naquela sala, no vestiário, eles colocam a roupa. The coach talked with them about their strategy in the game. O técnico vai, coloca diante deles e começa a falar da estratégia do jogo. They got each other excited. Eles começam a se empolgar, um fala pro outro, vamos. They walk out of the tunnel onto the field. Eles saem aqui, vão pro túnel e se preparam para ir pro campo. They do the coin toss with the other team. Eles chegam, olham pro outro time, fazem o cara ou coroa. They sing their national anthem as loud as they can. Eles cantam o hino nacional mais alto que eles podem. And then shake hands with each other and go home. Aí aperta a mão um dos outros e vão para casa. That would be strange, wouldn't it? Isso seria absurdamente estranho, seria não? That would be ridiculous to bring your team to the game, Isso seria ridículo levar o time até o jogo, go through all of those things, passar por todas essas coisas, por todo esse processo and never actually play the game. e não jogar o jogo. As ridiculous as that sounds, Por mais ridículo que isso pareça, I think that this is exactly what the church does sometimes. isso é exatamente o que a igreja faz algumas vezes. We gather together every Sunday. Nós nos juntamos todo domingo, We hear the game plan. nós ouvimos sobre o plano de jogo, We sing songs about making Jesus known. nós cantamos canções de vamos fazer Jesus ser conhecido pelo mundo, We are reminded of our responsibility to go with the gospel. nós somos lembrados da responsabilidade de falar do evangelho, We get all excited about it. nós ficamos empolgados com isso,
and then we leave and go home. e depois a gente volta para casa. We never actually take the Nós field. nunca vamos para o campo. We never actually play the game. Nós nunca vamos lá para jogar o jogo. We've been talking over the course of last night and today Nós temos falado ontem à noite e hoje de manhã about the mission that Jesus has given the church. sobre a missão que Jesus deu à igreja. It's often referred to as the Great Commission. E essa missão é chamada de a Grande Comissão. And so, as Pastor reviewed with you, Então, como o pastor reviu com vocês, we saw last night that Christians have been given a task. que um dos cristãos, nós vimos ontem à noite que aos cristãos foi dada uma tarefa. We are to make disciples of all nations. Nós fomos chamados para fazermos discípulos de todas as nações. And that Great Commission is not a suggestion. E a grande comissão não é uma sugestão. It is a command given to every single one of us. É um mandamento dado a cada um de nós. But then we saw this morning that Christians have been given the tools to carry out that task. E nós vimos essa manhã que aos cristãos foram dadas ferramentas para se cumprir essa tarefa. It seems impossible to fulfill it. Porque ela em si parece impossível de ser cumprida. How could a little church like this, Como é que uma igreja pequena como as nossas, or a little church like my church, como uma igreja pequena como essa e como a minha, possibly make disciples of all nations? vai conseguir fazer discípulos de todas as nações? When we go to the quilombolas, Como é que nós vamos até os quilombolas? how could we possibly be effective? Como é que nós podemos ser eficientes? There are so many obstacles in our way. Há tantos obstáculos na nossa frente. We don't speak the language. Nós não falamos a língua, We don't understand the culture. nós não entendemos a cultura, We're not able to spend a lot of time with them. nós não temos condição de gastar muito tempo com It eles. seems impossible. Parece impossível. But we believe that the gospel is powerful. Mas nós cremos que o evangelho é poder. It is the power of God for salvation. É poder de Deus para a salvação. We believe that the Spirit can work in their hearts to create faith. Nós acreditamos que o Espírito está para criar fé nos corações humanos. And we believe that Jesus has been with us to the end of the age. E nós cremos que Jesus, como prometeu, está conosco até o fim dos tempos. That He hears our prayers for help. Que Ele ouve as nossas orações pedindo trabalhadores para a colheita, pedindo ajuda. So Christians have been given a task. Então aos cristãos foi dada uma tarefa. Christians have been given the tools. Aos cristãos foram dadas as ferramentas. But I want us to see tonight that Christians have been given a team to Mas make nós disciples. queremos ver essa noite que aos cristãos foi dada uma equipe para se cumprir essa grande comissão. Jesus never intended for us to do this alone. Jesus nunca quis, ou pensou, ou planejou que nós fizéssemos a grande comissão sozinhos. When you think about evangelism, Quando você pensa em evangelismo, you probably think about it in personal terms. você normalmente é levado a pensar em evangelismo em termos pessoais. In fact, in the United States, De fato, nos Estados Unidos, churches often offer classes on personal evangelism. as igrejas ainda têm uma classe que é oferecida chamada de evangelismo pessoal. And so what often happens is this. E aí, normalmente, nós vemos esse tipo de coisa. We worship Jesus together, Nós adoramos a Jesus juntos, but we share Jesus alone. mas compartilhamos Jesus solitariamente. We don't think about it Nós não pensamos sobre isso as a team taking the field. como uma tarefa de uma equipe no campo. But Jesus has gathered us in local churches, Mas Jesus nos uniu em igrejas locais, just like yours como a de vocês and just like e mine, como a minha, because He wants us to carry out the mission together. porque o plano de Cristo é que a tarefa dele seja feita pela comunidade, por todos juntos. To see that, I want us to consider the verses that I had you turn to tonight. Para ver isso, eu quero que nós consideremos os textos que vamos ler essa noite. Listen to 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Então vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. We don't
Nós não temos o tempo tonight. hoje à noite. Is it on? Check. Take it off. See this. Som? Não. Tá saindo aí? I did that to the batteries this morning too. Eu fiz isso com as baterias essa manhã. Apparently, the batteries are draining into my back. Aparentemente as baterias estão sendo drenadas aqui em algum lugar nas minhas costas. That can't be healthy. Isso talvez não seja muito saudável. What I was saying about these verses, O que eu estava falando sobre esses versos, we're not going to have time to unpack all the richness that is in these verses. que, claro, a gente não vai ter tempo hoje para mostrar e para trabalhar toda a riqueza que tem nesses versos. But I absolutely love this section of scripture. Mas eu tenho um amor profundo por essa seção da Escritura. So let me just make a few comments about it. Então me deixa apenas fazer alguns comentários sobre ela. First, notice that the Bible uses collective terms to describe Christians. Primeiro, a Bíblia usa termos coletivos para tratar da igreja. It calls us a chosen race. Somos chamados então aqui de geração eleita, A royal priesthood, sacerdócio real, a holy nation, nação santa, a people for his own possession. povo exclusivo de Deus. These are all terms that were used to describe God's chosen people, Israel. E esses são termos usados para falar do povo escolhido Israel, And now include Gentiles like us. e que agora inclui gentios como nós. Secondly, Segundo, these people exist solely because we have been chosen. esse povo existe somente porque nós fomos escolhidos Chosen to be God's own possession. para sermos posse própria e exclusiva de Deus. The fact that we are chosen O fato de que nós fomos escolhidos speaks of God's sovereign election. fala da eleição soberana de Deus. How did we become a part of the family of God? Como nós nos tornamos parte da família de Deus? Well, from our perspective, we put our faith in Christ. Bem, da nossa perspectiva, pela nossa forma de ver, porque nós colocamos a nossa fé em Cristo. But from God's perspective, Mas da perspectiva de Deus, we put our faith in Christ nós colocamos a nossa fé em Cristo because he called us to himself. porque Ele nos chamou para si mesmo. And that's a very important point. E esse é um ponto muito importante. Because if God has sovereignly called us to himself, Porque Deus soberanamente nos chamou para si mesmo, then that means we belong to him. isso significa que nós pertencemos a Ele. We are his possession. Nós somos possessão dele. The Bible says that we are not our own. A Bíblia fala que nós não pertencemos a nós mesmos. We have been bought with a price. Nós fomos comprados com um preço. And that price is the precious blood of Christ. E esse preço é o precioso sangue de Jesus Cristo. There's a third thing that I want to point out about these verses. E tem uma terceira coisa que eu queria pontuar sobre esses versos. Verse 10 reminds us O versículo 10 nos lembra that at one time we were not a part of God's people. que houve um tempo em que nós não éramos parte do povo de Deus, We were lost. que nós estávamos perdidos, We were far from God. nós estávamos longe de Deus. So what is it that has taken us from being lost and far from God E o que fez então que nós, que estávamos longe e perdidos, longe de Deus, to being his possession? e que fez que nós nos tornássemos sua possessão? Well, the answer can be summarized in one word. A resposta pode ser resumida em uma palavra. You and I have received mercy. Eu e você, nós recebemos misericórdia. Mercy, a simple definition, Misericórdia tem uma definição muito simples. is not getting what you deserve. É não receber aquilo que você merece. And if you are sitting here in Christ tonight, E se você está sentado aqui nesse lugar em Cristo, you have earned God's wrath, você merecia a ira de Deus, but you will never taste it. mas você nunca provou dela e nem vai provar.
Because he has sovereignly chosen to show you mercy. Porque ele soberanamente escolheu mostrar para você e para mim sua misericórdia. One of the things that binds us together as the people of God Uma das coisas que nos une como povo de Deus is that we are undeserving recipients of mercy. é que nós somos recipientes imerecidos de misericórdia. The church is a group of people A igreja é um grupo de pessoas who have been formed not by merit, que foi formado não pelos seus méritos, but by mercy. mas pela misericórdia. And if that's true, then that ought to deeply humble us. E essa é uma verdade que deve nos tornar muito humildes. There's a fourth thing that I want us to see from these verses. E há uma quarta coisa que eu quero que nós vejamos nesses versos. Why has God shown us mercy? Por que Deus nos mostrou misericórdia? Why has God made us his possession? Por que Deus nos fez sua possessão? Well, there are several ways that you could answer that question biblically. Bem, tem muitas formas que você pode responder essa pergunta biblicamente. But one of the answers that Peter gives us Mas uma das respostas que Pedro nos dá is found in the second half of verse 9. está na segunda metade do verso 9. And here's the answer. E essa daqui é a resposta. So that you may proclaim the excellencies Para anunciar as grandezas of him who called you out of darkness daquele que os chamou das trevas into his marvelous light. para a sua maravilhosa luz. Why has God made you his possession? Por que Deus tornou você sua possessão? Why has God shown you mercy? Por que Deus mostrou a você sua misericórdia? Not so that we can sit as trophies in a trophy case, Não para que nós não fiquemos sentados, fiquemos expostos e guardados como troféus numa sala de troféu, but because he wants us to proclaim his greatness. mas para que nós saiamos e proclamemos a sua grandiosidade. We want to draw attention and glorify God Nós queremos chamar a atenção das pessoas para o Deus glorioso, para a glória de Deus. because he sovereignly called us out of darkness Porque Ele soberanamente nos chamou das trevas and into his marvelous light. e nos colocou na sua maravilhosa luz. God has put you together at this church Deus colocou vocês juntos nessa igreja local, not just to gather to worship him, não apenas para se juntarem para adorá-lo, although that is very important, o que é muito importante, sim, but he has put you together in this church mas colocou vocês juntos nessa igreja because you have a unique opportunity porque vocês têm uma oportunidade única to proclaim to this area de proclamar o evangelho para essa área and to areas far from e here para áreas também longe daqui, the excellencies of the God who has saved you. e proclamar as excelências daquele We que te salvou. proclaim those things together. Nós temos que proclamar essas coisas juntos. Now there are many more things that we could say about that from these verses. Bem, tem muito mais coisa que nós poderíamos dizer a partir desses versos. But I want to point out two ways Mas eu quero pontuar duas formas that the church, pelas quais a igreja, as a group, como um grupo, preaches the gospel. prega o evangelho. Here's the first one. Aqui está a primeira. It is through the corporate worship of the church gathered. A primeira forma que a igreja proclama o evangelho é pela adoração comunitária da igreja como um corpo unido. When we gather together as the people of God, Quando nós nos juntamos enquanto povo de Deus, our worship is a powerful proclamation of the gospel. a nossa adoração é uma proclamação poderosa do evangelho. I didn't understand everything that was going on in the service, Eu não entendo muita coisa do que está acontecendo no culto, but I know that you were following a liturgy. mas eu sei que vocês estão seguindo uma liturgia. You are doing things like corporate confession of sin. Vocês estão fazendo coisas como uma confissão comunitária, corporativa de pecados. You are accepting the pardon that is found in Christ. Nós, como igreja, juntos estamos recebendo e aceitando o perdão que Cristo nos trouxe. When your pastor or pastors preach each week, Quando o pastor vem e prega, they are preaching the gospel. ele está pregando o evangelho.
The sacraments preach the gospel. Os sacramentos pregam o evangelho. We ought to be praying the gospel. Nós devemos orar o We evangelho. are singing the gospel. Nós devemos cantar o evangelho. Christians never stop needing the gospel. Os cristãos nunca param de precisar do evangelho. I said this last time I was here, Eu disse isso da última vez que eu estava aqui, but I want to say this to every crowd that I ever preach to. mas eu quero dizer isso a todo grupo para qual eu estou pregando. The gospel is not something that we leave behind. O evangelho não é algo que nós deixamos para trás. It's not the entrance to the Christian life. Não é o início da vida cristã. It's the pathway of the Christian life. É o caminho da vida cristã. And when we gather together to worship, Então, quando nós nos juntamos para a adoração, our worship highlights the beauty and the glory of the gospel. nossa adoração, ela sublinha, ela marca a beleza e a glória do evangelho. And the Bible tells us that we ought to expect unbelievers to be here. E a Bíblia fala que nós devemos esperar que descrentes venham por aqui, venham para cá. If you don't believe me, Se você não acredita em mim, look at 1 Corinthians 14, dá uma olhada em 1 Coríntios 14, verses 23 to 25. os versículos de 23 a 25. 1 Coríntios 14, versículos 23 a 25. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. There are several things in this passage of Scripture Há muitas coisas nessa passagem da Escritura that Christians probably disagree on. que grupos diferentes do cristianismo vão discordar. So you can ask Pastor Cleomasio all your questions, Então, se você tem dúvidas sobre, você pode perguntar para o pastor Cleomácio quando a gente for embora. and he will be happy to answer them E ele for vai, you. vai ficar muito feliz em responder. But I want to highlight one thing from these verses. Mas eu quero chamar a atenção de você a uma coisa nesses versos. The Apostle Paul specifically instructs the Corinthian church O apóstolo Paulo especificamente instrui a igreja em Corinto to be aware of unbelievers that are with them. a estar sempre conscientes de que há descrentes no meio deles. Because when unbelievers are with us, Porque quando descrentes estão no nosso meio, the secrets of their hearts are disclosed. os segredos do seu coração podem ser expostos. We want them to walk away from seeing our worship Nós não queremos tirar as pessoas de verem a nossa adoração, fazer com que elas dizem não é para vocês. and say that God really is among those people. E nós queremos que essa pessoa, na verdade, ela tenha uma experiência que diga, verdadeiramente Deus está no meio de vocês. Now there are two pitfalls that we have to be careful to avoid. Bem, então aqui tem duas armadilhas, dois deslizes que você pode ter diante dessa situação. The first pitfall A primeira armadilha is to orient é orientar the gathered worship for unbelievers. assim. A primeira armadilha é fazer o culto em direção ao descrente. O culto inteiro para aquele que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Think about that. Pense sobre isso. If you create a worship service that is for unbelievers, Se você cria um culto, uma liturgia para o descrente, you are asking them to do something God hates. você está pedindo que eles façam algo que Deus odeia. God does not accept worship Deus não aceita adoração from those who are not his own. daqueles que não são dele. Unbelievers can't worship. Descrentes não podem adorar. And I don't know if it's like this in the Brazilian church,
Não sei se isso acontece na igreja brasileira, but so many in the American church mas demais na igreja americana, have made unbelievers the focus of gathered worship. muitas igrejas fizeram do descrente o foco do culto. So that is not what I am saying. E então não é isso que eu estou dizendo. What I am saying O que eu estou dizendo is that our worship é que a nossa adoração, ought to convict unbelievers who are with us. o nosso culto tem que falar ao descrente que está nos vendo adorar. And we should hope that they are here. E nós devemos esperar que eles estejam aqui. We should invite them here Nós devemos convidá-los a estar conosco to hear the gospel sung para ouvir as canções do Evangelho, and prayed para ouvir as orações cheias do Evangelho, and read para nós vermos o Evangelho ser lido and preached. e o Evangelho ser pregado. The second pitfall is on the other side. A segunda armadilha fica do outro lado do espectro. And that is to overcorrect. E essa outra armadilha é Overcorrect. Go too far the other way. podemos dizer que é ir demais para o outro lado. Because unbelievers can't worship, Uma vez que descrentes não podem adorar, we will avoid them nós iremos evitá-los, or ignore them ou nós iremos ignorá-los, or assume that they're never here ou assumir que eles não estão aqui, fingir que eles não estão no culto, or never invite them to see what we're doing. ou nunca convidar alguém para vir para assistir um culto. That is wrong as well. Isso também está errado. We ought to Nós devemos have fervent worship ter um louvor fervente, so that as unbelievers see us worship, para que quando o descrente nos veja adorando, they are convicted of their sins. eles sejam convencidos do seu pecado. They fall on their faces, Eles caiam com o rosto em terra, repent, se arrependam and worship God with us. e adorem a Deus conosco. There's a second way the church preaches the gospel together. E há uma segunda forma que a igreja prega o evangelho em unidade. Not only do we preach the gospel through the corporate worship of the church gathered, Não somente no culto comunitário da igreja, but we preach the gospel mas nós também pregamos o evangelho through the communal witness of the church scattered. também pelo trabalho comunitário da igreja sendo dispersa, da igreja saindo para pregar. We spend a lot more time apart than together, don't we? Nós gastamos mais tempo separados do que junto, não é verdade? We gather together on Sunday nights to worship, Nós nos juntamos nos domingos para adorar, but there are 6 other days. mas tem outros 6 dias na semana. So how can we, as Christian people, Então, como nós, como cristãos, people who are God's own possession, pessoas que são posse de Deus, who are together called to proclaim His glory, chamados para proclamar juntos a sua glória, how can we evangelize together? como nós podemos evangelizar juntos? Here are a couple of suggestions. Aqui estão algumas ideias, algumas sugestões. Here's the first one. Aqui está a primeira. We ought to value Nós devemos valorizar the evangelistic impact of the Christian community. o impacto da comunidade cristã. Let me explain what I mean by that. Me deixa explicar o que eu quero dizer por isso. I just preached through Acts over the past year and a half, Eu estava pregando em Atos no último ano e meio and it was such a helpful study for me. e foi muito útil para mim pessoalmente. It's like getting in a time machine É como ir para uma máquina do tempo and traveling back to see what life in the early church was like. e dar uma olhada de como era a vida na igreja primitiva, de como parecia ser a vida na igreja primitiva. And Acts chapter 2 E Atos capítulo 2 gives us just a glimpse of what their lives together looked like. nos dá esse vislumbre de como era a vida da igreja primitiva. Pastor Cleomasio mentioned this passage of scripture this morning. Pastor Cleomácio mencionou essa passagem da escritura pela manhã. But we see in verse 42 of Acts 2 E nós vemos então no versículo that verse 42, yeah. nós vemos no versículo 42,
We see the believers being devoted to the teaching of the apostles. Que os discípulos eram perseverantes no ensino dos apóstolos, se They're breaking- devotavam ao ensino dos apóstolos, They're breaking bread in each other's homes. quebravam pão, partiam pão de casa em casa. They're gathering together for prayer, as we've been talking about today. Foi o que nós falamos de manhã, né? Se uniam, se juntavam em oração, They're sharing their resources with each other. compartilhavam os seus recursos com aqueles que tinham menos. It's very clear that they live their lives together. E é muito claro em Atos que os cristãos viviam sua vida em comunidade. And it seems to me that you as Brazilians are good at this. E parece, pelo menos para mim como americano, que vocês brasileiros são muito bons nisso já. For us in the United States, we are not so good at this. Para nós nos Estados Unidos, nós não somos tão bons assim. We like to see each other on Sunday Nós gostamos de ver todo mundo no domingo, and then say, I'll see you next Sunday. e aí a gente vira e diz, te vejo no domingo que vem. That is not what the Bible wants us to do. Não é o que a Bíblia quer que nós façamos. But because they lived their lives together, Mas porque eles viviam sua vida juntos, that had a great evangelistic impact. tinha um grande impacto evangelístico. Look at Acts chapter 2, Vamos olhar Atos capítulo 2, verses 46 and 47. o versículo 46 e 47. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Their very existence together Eles realmente viviam a sua existência juntos. was a display of God's power. E essa comunidade era uma demonstração do poder de Deus. They wanted to be together Eles queriam estar juntos, and serve each other. eles serviam uns aos outros. Their lives were a joyful reflection A vida deles era um reflexo alegre that they had been called from darkness to light. de que eles haviam sido chamados das trevas para a luz. And because of that, E por causa disso, the Lord added to their number, o Senhor aumentava dia a dia o seu número. day by day, Dia a dia, those who were being saved. aqueles que iam sendo salvos. I think sometimes we as Christians forget. Às vezes eu acho que nós como cristãos esquecemos. The longer we are Christians, Quanto mais nós somos cristãos, quanto mais tempo somos cristãos, the harder it is for us to remember fica cada vez mais difícil para nós nos lembrarmos what it was like to be in darkness. como era viver nas trevas. And so we need to constantly remember the gospel Nós temos que constantemente relembrar do Evangelho and constantly be joyful that we have received God's mercy. e constantemente nos regozijarmos de termos recebido a misericórdia de Deus. And as we live our lives together, E na medida que vivemos nossa vida juntos como igreja, invite people around us to see what the gospel looks like, convidar as pessoas que estão ao nosso redor para ver como é viver o Evangelho. how it changes us, Como o Evangelho nos transforma, how it forgives us, como o Evangelho nos perdoa, how we help each other, como nós estamos uns aos outros, ajudando uns aos outros, how we bear each other's burdens, como nós carregamos as dores e os pesos de cada um. so that as we preach the gospel to people, Então, na medida que nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas, we show them what the gospel life looks like. nós queremos também mostrar como é viver o Evangelho. But there's another part of the communal witness of the church scattered. Mas também há outra forma pela qual a comunidade da fé pode dispersar, demonstrar o Evangelho. And it's this. E é essa daqui. We ought to intentionally expose our non-Christian friends Nós devemos intencionalmente expor os nossos amigos descrentes to the Christian community. à comunidade cristã. We ought to be looking for ways Nós devemos olhar modos, olhar meios where we can bring the people around us onde nós podemos trazer as pessoas que estão ao nosso redor into contact with the people of God. em contato com o povo de Deus.
Now I told you to look across the aisles at each other this morning. Eu quero que você olhe, eu pedi que você olhasse um ao outro essa manhã. A gente pediu que as pessoas se olhassem essa manhã. So I want you to do the same thing tonight. E eu queria que você fizesse a mesma coisa hoje à noite. I want you to look across the aisles at each other. Dá uma olhada aí um para o outro, olhem para as pessoas pelos bancos aí, olhe pelo banco atrás de você, o banco na frente. Right Oi. and left. Direita e esquerda. Front and back. Frente, banco da frente, banco atrás. Oi, oi. Don't start a conversation right now. Não comece uma conversa. The people that you just looked at As pessoas para quem você acabou de olhar are supposed to be gospel partners. eram para ser seus companheiros de trevas. How can we help each other Como nós podemos ajudar um ao outro introduce each other's friends and family to Jesus? para nos tornarmos companheiros em trazer nossos amigos ao Evangelho de Jesus Cristo? And how can we as a Christian community E como nós, como comunidade cristã, go to communities that are unreached podemos ir juntos a afetar as comunidades ainda não alcançadas and give them a taste of what the Christian community looks like? e dar a eles um toque, um taste, um gosto, uma prova daquilo que é o Evangelho. There's a book that I read that was very helpful. Há um livro que eu li que foi de muita ajuda. It's called The Compelling Community. É chamado de A Comunidade para Fora, a comunidade que se compele a sair. And here's what the authors say. E isso daqui é o que o autor diz. If the community of the local church Se a comunidade da igreja local is confirmation of the gospel message, é uma confirmação da mensagem do Evangelho, we are fools to evangelize in isolation from it. nós somos tolos em evangelizar isolados dessa comunidade. Doing evangelism on my own Fazer evangelismo solitariamente is like digging a pit using a toy shovel. é como se eu estivesse cavando um monte usando um brinquedo, uma pá de brinquedo. And then leaning on a backhoe to rest. E depois me aquietar para descansar, porque eu não consegui. What magnificent power sits idle while I work? Que poder magnificente está junto conosco enquanto eu trabalho. Why would you ever share the gospel with a friend Por que você não tenta compartilhar o evangelho com um amigo without trying to expose her sem tentar expor ele? Por que você está fazendo isso? Compartilhar o evangelho com um amigo sem tentar expô-lo to the supernatural community of the local church? à comunidade sobrenatural da igreja local. We ought to be personally involved in evangelism. Nós temos que estar pessoalmente envolvidos em evangelismo. But just because we are to be personally involved in Mas só evangelism porque nós estamos pessoalmente envolvidos em evangelismo, doesn't mean we have to do it alone. não significa que nós temos que fazer o evangelismo solitariamente. God has made us His special possession. Deus nos fez seu povo de posse especial. He has called us from darkness to light. Ele nos chamou das trevas para a luz. He has shown us mercy Ele nos mostrou misericórdia, because He wants us as a group porque Ele quer que nós, como grupo, to proclaim His excellencies, proclamemos as suas maravilhosas riquezas. to proclaim His greatness, Proclamemos a sua grandiosidade. to declare His glory. Nós juntos declaremos a sua glória. And He wants us to do that to the people around us, E Ele quer que nós façamos isso ao povo ao nosso redor. and He wants us to do that for the nations. E Ele quer que nós façamos isso para as nações. This has been said several times over the course of the past 2 days. Isso é uma coisa que aconteceu várias vezes nos últimos 2 dias. But we really feel the distance between ourselves. Mas mesmo, por exemplo, nós estando juntos aqui, ele está falando que sente a distância When we do not speak the same language. quando nós não falamos a mesma língua.
And we look forward to the day when we will one day all speak the same language. E nós estamos também esperando, como o pastor Clamárcio falou, o dia que todos nós falaremos a mesma língua. We won't need a translator, E não precisará de tradutor. but we still want Malthus. Mas eu ainda vou estar lá, né? And we still want Rafael. Rafael também. They can be with us too. Vamos estar lá. We rejoice in that, Nós nos alegramos nisso. but we must also rejoice in the opportunity to tell those who have not yet heard. Mas nós, again? But we also want Ok, também devemos nos rejubilar com o fato de que a nossa tarefa significa trazer para a nossa comunhão a que teremos no céu as pessoas que ainda não chegaram. I want you to know that I don't do this perfectly. Eu quero que você entenda isso, que por vezes parece que não é perfeito. My church does not do this perfectly. Minha igreja local não faz isso perfeitamente. So in no way am I coming to your church E no meu caminho eu venho à igreja de vocês and holding myself up as an example e não me coloco tanto como exemplo. or holding up our church as an example. E nem coloco a minha igreja, evito de colocar a minha igreja como exemplo. We need to grow. Nós também precisamos crescer. But by God's grace, Mas pela graça de Deus, we want to be obedient nós queremos ser obedientes to make the name of Jesus known a fazer o nome de Jesus conhecido for his glory. para a glória dele. Let's pray and ask God to help us do that together. Vamos orar para que Deus faça com que isso façamos juntos. Father, I thank you for the beauty of the local church. Pai, eu te agradeço pela beleza da igreja local. It is your idea and your wisdom Ela é a tua ideia e uma ideia vinda da tua sabedoria. The Bible tells us that angels look down on what you've done. A Bíblia fala, Senhor, que os anjos olham aquilo que tu estás fazendo And are amazed. e eles ficam maravilhados. You've called us to an impossible task, Lord, Tu nos chamaste, Senhor, a uma tarefa impossível, but we believe that you are with us, mas nós queremos que tu estás conosco, giving us your power to be successful. nos dando poder para sermos bem-sucedidos. And so I pray that you would help us Então eu oro, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar to fulfill this great commission a completar essa grande comissão, so that there are worshipers of you para que hajam adoradores vindos do campo, from every nation. de todas as nações. And we pray this in Jesus' name. E nós oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Nós estamos gratos ao Senhor pela vida do pastor Matthew, sua palavra, pela exposição da sua palavra, pelos desafios que ele tem feito através dela nesses 2 dias. De fato, nós somos uma comunidade ainda aqui em missão. Nós precisamos lembrar dessas coisas, pelas que elas são prioritárias para nós. Nós existimos como igreja para proclamar as grandezas de Deus, para torná-lo conhecido entre as nações, para dizer às pessoas que a graça dele é grande e que Deus é fiel e que as pessoas precisam da graça dele em Cristo Jesus. Antes de cantarmos ao Senhor e de buscarmos a presença de Deus no fim de nosso culto, eu quero convidar o nosso irmão Léo, sua esposa França, que venham à frente. O artigo 134